Saudações, pessoal, aqui é Roberto Pinheiro, do Pinheiro BG, e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje, vamos falar aí sobre Lata. Lata, né, que é o jogo com nome de autor mais quinta série que existe. Ele é do Rola e do Costa, né, então... é os mesmos pessoal por trás do Café. Café que também é um jogo pequenininho, né, colocar a peça em cima da outra, já joguei e tal. Mas hoje não é sobre Café, é sobre Lata. E Lata é um jogo relativamente simples, né? É um jogo de cumprir contrato, misturado com leilão cego, misturado com set collection, né? Tem umas coisinhas assim nele. Vou mostrar uma imagem e aí em cima da imagem eu explico. Mas o jogo é relativamente simples, né? Basicamente, ó, você vai ter um tabuleiro desse seu. Cada um é uma empresa, né, de produção de sardinha, eu acho, não sei, de enlatados, né, digamos assim. E aí você tem esse pedacinho aí que vai de 0 a 9. Toda rodada você vai escolher uma quantidade de pontos de ação para usar. Isso vai também definir a ordem de jogo. E a ordem do jogo é muito importante, porque você está coletando essas cartas aí que estão aí em cima, carta que tem tipo esse óleozinho aí, carta que tem peixe e tal. E essas cartas vão entrar no seu tabuleiro para você meio que fazer uma enginezinha, né? E produzir coisas todo turno e enviar essas coisas para cumprir demandas, né? E além disso, você também tem uns objetivos que você pode pegar para ganhar ponto no final do jogo. E aí tudo isso vai ser definido pela ordem que você escolher, o tanto de ponto de ação que você tem. Então, quanto menos você escolher, mais cedo você vai, porque você vai estar antes dos seus oponentes, né? A priori, essa dinâmica pareceu legal, né, no papel. Eu achei que fosse interessante porque ela puxa do... Deixa eu trazer isso aqui. Ela puxa do Dungeon Pets, né? Dungeon Pets também tem um leilão cego, que você manda trabalhadores e dinheiro, e aí a ordem do turno vai ser definida por isso. Entretanto, aqui você tem uma ordem de turno só. Lá não, é cada trabalhador vai definir a ordem do turno dele. Então eu posso ter tipo 2 turnos seguidos lá em Dungeon Pets, ou ter um turno, depois o oponente tem outro, depois volta para mim, né? Vai depender de como eu organizei meus lances. Aqui não, você escolhe uma vez e isso aí vai definir todas as suas ações naquele turno. Então tem um peso muito grande, né? O que para mim é uma certa desvantagem, porque vira um negócio muito importante, é muito focado nisso. E é um negócio, entre aspas, caótico, digamos assim, porque não tem como você garantir nada, você não sabe o que se passa na cabeça do seu oponente. E aí você tem que dosar esse negócio para ver se você consegue tirar o máximo possível de benefício. Então, ó, vamos supor, né, que meu oponente botou 5 pontos de ação. Para mim, no mundo ideal, era colocar 4, porque com 4 eu conseguiria cumprir tudo e ainda assim conseguir passar dele. Mas eu não sei quanto ele vai botar. Eu assumo que ele vai botar 5 porque ele quer atender os requisitos lá, umas demandas, não sei o que e tal. Então, baseado nisso, eu tento fazer um chute. Só que esse chute geralmente não dá certo e você termina botando muito pouco para tentar ser primeiro. Então, às vezes você bota 2, porque você sabe que o seu oponente vai botar no mínimo 3 e aí ele bota 8. Então, aí você sente que perdeu muito ponto de ação nesse investimento. E como o jogo ele tem poucos turnos e é muito punitivo, quando você faz isso, você está meio que se lascando demais, certo? Então é difícil de se recuperar, exceto se seu oponente fizer a mesma coisa em outros turnos no futuro, né? Então achei que não ficou tão legal assim. E por consequência, parece que é muito melhor você avacalhar nas ações. Lógico que vai depender do que você tiver para comprar, porque você vai adquirir uma série de cartas, né? Tem carta aí de... Essas mais em cima são de objetivo de final de jogo. Deixa eu ver se minha mão aparece aqui. Essa minha outra mão. Aqui, ó, objetivo de final do jogo. Então, se você cumprir as coisas, você ganha ponto. Essas daqui são as que, como se fossem os contratos, né? As demandas que você tem que cumprir, né? E além disso, você tem aquelas cartas que você bota no tabuleiro. Então, você está tudo concorrendo pela ordem do turno. E às vezes essa demanda, por exemplo, essa mais aqui perto do meu dedo, tem 4 cubinhos. Então, depois de 4 cubinhos, ela é cumprida e quem cumpriu por último, quem botou o último cubo, leva a carta. O que também faz parte de um set collection para você ganhar ponto no final do jogo, né? Então, tem muito impacto a ordem, porque às vezes tem lá um contrato perfeito para você cumprir, e se você não for o primeiro, vão cumprir por você, e aí você perde a oportunidade de cumprir, né? Assim como às vezes abre cartas, e aí abre 2, 2 e 1, tipo a quantidade é diferente, e aí a ordem que você está jogando vai ter impacto grande com relação a isso, porque você pode querer 2 cartas bem específicas. Se você não for o primeiro, você não vai pegar, porque elas são a melhor combinação que tem. Aí você bota quanto? 1, 2, 3, 4, né? Aí você bota, tem vezes que eu já botei lá 3 e o camarada botou 2, ou então botou 3 e ele tinha prioridade no empate, e aí eu perdi botando 3. Aí, pô, eu devia ter botado 9. Para que eu vou botar tão pouco pontuação se eu não vou conseguir o que eu quero, né?
Então eu senti que o jogo tem muito sentimento de frustração, assim, e para completar ele é muito punitivo, porque se você tiver liso, você não consegue fazer as coisas que você quer. Então muitas das vezes você opta, ou então é estrategicamente melhor você optar por não gastar dinheiro e fazer uma ação bacana, uma ação divertida, porque você tem que guardar dinheiro para o futuro. E aí parece vida real, velho. Não, você tá jogando para fugir dos problemas, do estresse do dia, e tá lá lidando com enlatado e tendo que economizar dinheiro para usar em outras rodadas. Vê que negócio sem graça. Então achei que o jogo ele preza muito por ser um jogo sério, então ele se leva muito a sério, apesar de todo o design gráfico e tal, que é bonito, não é piada, né? Então é bonito, mas ainda continua se levando a sério, né? E eu acho que o jogo ele se leva muito a sério, por isso que ele pesa a mão em como ele deve proceder e fica um jogo punitivo e chato. Aí talvez você esteja achando, não, Roberto tá reclamando porque tomou uma surra. Não, eu ganhei até de muito ponto, mas ainda assim achei frustrante, porque eu tive que em vários momentos do jogo segurar dinheiro e não gastar para poder fazer coisas melhores no futuro. Tive que também em vários momentos do jogo capitalizar em cima dessa mecânica de leilão, o que pode parecer legal, mas pareceu esquisito, porque era melhor eu jogar 9 do que eu jogar duvidosamente algum valor lá, que eu não sabia qual era a ordem que eu ia. E como eu já tinha minha engrenagem meio que rodando, já funcionando bonitinha, para que eu queria pegar a coisa? Tudo que eu pegasse eu ia conseguir cumprir. Então era melhor ter 9 pontos de ação para eu gerar um bocado de peixe e fazer um bocado de contrato, né? Então chega um ponto que quando você consegue cumprir ou organizar a sua engine de um modo que ela fique harmônica, não tem por que você botar pouco ponto de ação, você bota muito ponto de ação e pega o que você quiser, né? E faz um modo de ação, enquanto os outros estão disputando entre si às vezes, botando 1 ou 2 pontos de ação e você só 9 e capitalizando em cima, ganhando muito ponto, um efeito meio bola de neve assim. Então, em suma, né, eu acho que as mecânicas do jogo são frustrantes. Não gostei, eu não recomendaria, né, até você ir atrás. Se alguém tiver ele chamar para jogar, aí você vai, mas assim, é muito. Acho que ninguém na mesa curtiu, talvez só uma pessoa, e ainda assim porque achou o jogo bonitinho. Então é isso. Estamos aí com mais uma primeira mordida. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.